Bom, pessoal, fazer a apresentação do Investor Day aqui de 2023, basicamente passar pelos pontos principais da companhia e os resultados da companhia também, para a gente abrir em perguntas e respostas depois. Acho que basicamente a gente vai passar pelos destaques do ano, depois o desempenho operacional financeiro, os empreendimentos e lançamentos, e depois a gente vai fazer o Q&A da companhia, tá? Passando um pouco pelos destaques, aqui a gente fez um pouco a cronologia do ano, né? Então, logo em janeiro, a gente fez a liquidação da debêntures, né? Só para lembrar, a gente tinha uma debêntures da companhia conversível. Foi emitida uma dívida e foi capitalizada ela em dezembro do ano passado. E a gente fez a liquidação da série 1, quer dizer, a gente converteu ela em ações logo no começo do ano, a quinta emissão, né, na verdade. O fundo Crixus passou a ter 14% do capital social da companhia. Logo em seguida, a gente fez o saldo da quitação da dívida do FGTS. Então, para lembrar também, retomar o FGTS, a gente tinha uma dívida de 210 milhões com eles. A gente fez uma negociação ao qual ela foi quitada integralmente por conversão de ação dentro do plano de recuperação judicial. Então, foi convertida ao valor de R$19,80 na época. Lembrando que o R$19,80 era antes do grupamento, então seria o equivalente a R$198 hoje. Então, o FGTS recebeu as ações em termos de quitação da dívida, né? Em março, a gente teve o efeito contábil tanto da conversão do FGTS quanto da quinta emissão de debêntures, né? E isso fez com que a gente reduzisse 83% do endividamento da companhia. Lembrando que só restaram, na época, a dívida que a gente tinha com a Jive, de em torno de R$10 milhões, e a dívida que a gente tinha do projeto do Fama, né? Então, a Fama era autoliquidável, a dívida com a Jive eram partes relacionadas com a companhia. Além de tudo, em abril, a gente teve a emissão do Habite do Parque 183. O Parque 183 foi o primeiro projeto Solve que a gente fez puro sangue, né? Então, lembrando, a Solve que compra obras paradas, compra ativos um pouco mais estressados, teve a entrega desse projeto, a gente comprou ele de uma falência, reestruturou os passivos, relançou o projeto, entregamos, repassamos e ele teve uma ótima rentabilidade, né? Além de tudo, em julho a gente fez o lançamento do Station. O Station é o primeiro terreno que a gente compra em nome de Viver, que é o Greenfield. Então a gente comprou ele o ano passado e fez o lançamento nesse ano, em julho de 23. Em agosto, a gente fez a entrega da torre GH, que são as duas últimas torres, do Nova Fama. Lembrando que o Nova Fama, por mais que a gente olhe como um perfil Solve, que já é um perfil de projetos da nova fase, ele é a última obra parada que a Viver tinha, né? Então, ele foi objeto de obras paradas, a gente fez a estruturação de todos os passivos e fizemos a entrega. Em setembro, a gente fez o lançamento do Domo, uma outra obra parada que a gente comprou no ano passado a partir de uma falência, né? Tipo, a obra estava com 60% andada, a gente comprou da falência de um banco, de um leilão de um banco, e reestruturamos o passivo e lançamos ele em setembro. Além de tudo, em setembro fizemos a homologação da oitava tranche de aumento de capital, né? Que representou um pagamento de 17 milhões de passivos concursais. Outubro também, quitamos a dívida com a Jive, né? Tipo o CCBBIC, que a Jive tinha comprado e eram partes relacionadas. Então, a gente fez a quitação desses R$10 milhões, então a gente acabou com qualquer vínculo de dívida com partes relacionadas. Em outubro, tivemos o financiamento do Station. Então, o Station que a gente lançou em julho, a gente teve o financiamento, a gente obteve esse financiamento. Lembrando que esse financiamento é no modelo do plano empresário, né? Então, a gente teve uma linha de crédito de R$16 milhões. A gente vai liberando conforme o andamento de obra. E em novembro, a gente teve a obtenção do financiamento do Domo, que foi a obra que a gente lançou em setembro, que é um projeto Solve, também no modelo do SFH. Conforme a obra vai andando, ele vai liberando esse dinheiro, né? Falando um pouco aqui de desempenho operacional financeiro, né? Basicamente, as vendas brutas, a gente pode ver que desde 2019 para cá, e aí eu vou até falar um pouco antes, mesmo antes de 2019, a gente tinha uma toada de vendas brutas negativas, né? Se a gente olha de 16 até 19, teve muito ajuste de balanço durante a recuperação judicial, etc. E a gente veio crescendo as vendas brutas de lá para cá. Basicamente, esse efeito se dá por dois motivos, né? Um deles que a gente conseguiu resolver os problemas do passado e liberar as unidades do legado.
e conseguiu terminar, né? Tipo, a gente tinha mais de 7 obras paradas aqui na Viveiro, a gente conseguiu arrumar todo aquele problema de passivo dessas 7 obras e terminá-las. E, principalmente no ano passado e esse ano, já vem efeito de boa parte das vendas dos projetos novos que a gente vem incorporando, né? Tipo, então a gente fala do Parque 83, a gente fala do Fontana, do Look e mesmo do Nova Fama, que a gente considera como já a fase nova da companhia, né? Falando um pouco aqui de receita operacional líquida, né? Tipo, então a gente vê o mesmo movimento, obviamente, tipo, tem parte do efeito desse resultado operacional líquido, principalmente em 2020, 2021, um pouquinho em 2022, ele ainda sofre efeito dos custos que a gente carrega do passado, né? Tipo, carregava do passado. Por quê? Mesmo vendendo mais os projetos do passado, aqueles projetos tinham margem negativa, né? Então, quando a gente fala de margem REF negativa naqueles projetos, toda vez que a gente vendia, a nossa margem era muito pequena, muito curta em relação àqueles projetos. Já os projetos novos têm margens muito melhores. Então, só para você ver, 2022, que quando começou a ter muito mais efeitos dos projetos novos, a nossa margem, nossa receita operacional líquida aumentou bastante. Aqui, basicamente a mesma coisa, o lucro bruto, né? Tipo, então, esse ano aqui, que foi um ano um pouco mais tímido, foi um ano de vale, né? Tipo, que a gente tinha os projetos novos que a gente fez, entregou muita coisa no final do ano passado, coisa desse ano, e a gente começou a lançar só os novos projetos no final do ano, a gente teve um pouco de vale de lançamento de novos projetos, né? Por uma questão de restrição de caixa, etc. Mas a gente vê que o nosso lucro bruto já vem numa ascendente, principalmente com os produtos que a gente vem fazendo hoje em dia. Aqui acho que é o grande ponto, né? Então a gente fez evolução do endividamento. Se a gente tira, né? Então a gente sai de 249 milhões, quitando o FGTS, menos 210. A conversão do fundo Crixus vai para 31 milhões de reais, né? Tipo de endividamento para o terceiro TRI. E como fato relevante que a gente soltou logo esse ano, fato concomitante ao fechamento do terceiro TRI, a gente fez a quitação do parcelas acionadas com a Jive. E esses 18 milhões aqui que a gente tem de dívida, basicamente é do Fama, que é autoliquidável. A gente imagina que a gente deve quitar até o começo do ano que vem. Então, hoje, nosso endividamento é quase que zero, né, da companhia. Isso estou falando de endividamento, dívida mesmo, né? Falando um pouco aqui das dívidas, né? Então, a gente resolveu a dívida com a FGTS. Isso aqui foi uma discussão, né? Tipo uma negociação que durou quase 5 anos, quase 4 anos, né? Porque resolveu no final do ano passado. Então, desde que eu estou aqui dentro, a gente veio negociando isso, conseguiu reverter. A quinta emissão da debêntures, que foi a debêntures emitida no final do ano passado, foi convertida em janeiro. Basicamente, o efeito contábil que veio no terceiro TRI, né? Pode ir. A quitação da CCB do BIC, que era uma dívida que tinha com garantias da companhia, liberou algumas garantias da companhia, inclusive. Agora, foi no quarto TRI, foi ato subsequente, mas já tem fato relevante disso. E a obtenção dos financiamentos, que é, aí sim, um apoio à produção. Esse aqui que a gente chama de financiamento saudável, né, de certo modo. Toda vez que a gente toma um financiamento de apoio à produção, ele basicamente garante que aquele projeto vai chegar até o final. Quer dizer, ele tem crédito suficiente para arcar com a exposição de caixa deles, né? Aqui falando um pouco da evolução do patrimônio líquido. Então, a gente saiu de 174, 181 milhões no final do ano passado para 19 milhões esse ano. Lembrando que a gente teve ainda algum efeito, digamos assim, das conversões de crédito, que gera algum prejuízozinho ao longo do ano, dentro da parte de outras despesas, mas que a gente consegue hoje ter um balanço muito mais saudável do que a gente teve, né? Se a gente olha até mais para trás um pouco, se a gente olha até 2019, até antes de 2019, o patrimônio líquido é bem mais negativo do que isso, né? Se não me engano, chegou a menos 500, menos 600 milhões de reais. Aqui vai um pouco do que a gente tinha falado, né? Então, os passivos hoje, né? Tipo, que não são dívidas, quer dizer, que são passivos ou basicamente do legado que a gente está falando, eles estão divididos em duas contas, contas a pagar e provisão. Aqui é curto e longo prazo, tá? Dentro dessas duas contas, a gente divide aqui o que está sujeito à recuperação judicial, quer dizer, por mais que a gente tenha saído da recuperação judicial 2 anos atrás, tem uma parte dele que mantém o efeito da recuperação judicial. E o que está fora da recuperação judicial. Então, basicamente, hoje, a gente tem 61 milhões que estão dentro da recuperação judicial,
Óbvio que tem dentro do provisão de contingência ainda uma partezinha que está no off-balance, né, que são passivos possíveis, tá? Se eu não me engano, em torno de 30 milhões, né, Vini? 35 milhões. E tem uma parte, e aqui o que está fora da recuperação judicial, tem 39 no contas a pagar, 88 no provisão da contingência, também tem um pedacinho que está fora, aí sim, acho que é 30 fora da recuperação judicial. Então a gente totaliza aqui 189 milhões, a gente sabe que boa parte disso vai ser convertido dentro da recuperação judicial, e aqui são políticas de negociação que a gente acaba tendo equipes que vão fazendo para reduzir cada vez mais, né? Só volta lá um pouquinho. Então aqui, que nem eu tinha falado, né, as tranches de conversão, o volume delas em cada um dos períodos que a gente fez, né? Então, fica claro que no começo a gente conseguiu fazer bastante conversão, né? A gente teve aqui depois um vale, um assentamento, e conforme os créditos foram ficando mais líquidos, a gente começou a voltar a ter mais volumetria. Então a gente imagina, a sétima e a oitava foram um volume alto, né? Mas a gente imagina que as próximas tranches também a gente vai conseguir liquidar boa parte desse sujeito RJ, né? Dos passivos sujeitos RJ. Só lembrando, a gente já converteu 1,2 bilhão de reais em créditos dentro da recuperação judicial, né? Tipo, basicamente tudo isso, boa parte disso foi bocado em prejuízo, e isso eventualmente deve ser capitalizado. Aqui basicamente a gente fala do Land Bank, né? Acho que nosso Land Bank, quando a gente pegou a companhia, a gente tinha muito Land Bank, e muitos deles estavam travados, né? Tipo, em operações que eram sujeitos a crédito dessas concursais, principalmente, e algum deles que estavam livres, a gente tinha uma estratégia de venda, né? Lembrando que boa parte desses Land Banks tinha uma estratégia muito diferente do que a gente tem atualmente, né? Então, tudo que tinha aderência à nossa estratégia, a gente usou, né? As obras paradas todas a gente terminou, principalmente o Fama, por exemplo, ele estava bocado de Land Bank, porque tinha sido basicamente cancelado na segunda fase, a gente reestruturou ele e voltou a lançar, e etc, né? Mas aqui, basicamente, a gente está representando boa parte ainda do legado, né? A gente foi liberando esses Land Banks ao longo do tempo, então tinha muito Land Bank que estava travado dentro de algumas dívidas dessas concursais, a gente foi negociando e liberando, e agora está no processo de venda da maioria deles, né? Basicamente, aqui, essa parte que é fora de São Paulo, a gente já tem boa parte de propostas desses terrenos, então a gente deve vender ao longo dos próximos anos. Eu diria ano, né? Pode ser que parte da receita caia mais longe do que ano, porque às vezes a gente permuta ele, etc. Mas é basicamente ano. E aqui, acho que o grande representante que a gente tem aqui em São Paulo é o terreno do Alfomares, que é uma questão mais longa, que a gente vem resolvendo, etc. Vocês sabem do Alfomares, né? O Alfomares é um terreno grande que a gente tem no Santo Amaro e a gente vem discutindo algumas soluções junto com a prefeitura. Tipo, teve uma discussão judicial grande sobre ele, se a gente poderia discutir, se a gente poderia lançar o projeto. Na verdade, é um projeto lançado que foi embargado, se a gente poderia voltar a lançar. A gente ganhou o processo de segunda instância, e hoje em dia tem uma discussão maior na prefeitura se existe a demanda da prefeitura de ficar com esse terreno ou não, tá? Mas é uma discussão um pouco mais ampla, um pouco mais complexa. Aqui a gente trouxe um quadro, basicamente, tipo, porque muita gente pergunta para a gente sobre a estabilidade da ação pós-grupamento, né? Tipo, o pessoal questiona muito o grupamento, pô, mas é ruim, é bom, não sei, etc. Então, a gente sabe que na prática o grupamento deveria ter pouco efeito prático, né? Porque basicamente você grupar um número de ações, e ela vai ter menos volume de transação na bolsa. Basicamente a gente fez os grupamentos para se adequar às regras da CVM, não era um desejo nosso, mas foi uma necessidade da CVM, e a gente fez o grupamento de 1 para 10. Então depois do grupamento a gente mostra que não teve muita desestabilização do valor da ação, né? Tipo, acho que esse foi o gráfico que a gente acabou mostrando para demonstrar que ele não foi tão prejudicial para a companhia assim, apesar que, de novo, se a gente pudesse, talvez a gente não teria feito esse grupamento. Aqui a gente vai falar um pouco dos lançamentos dos projetos, tá? Então, isso daqui, esses 4 projetos, foi aqueles projetos que a gente chama que foi a fase de experimentação da Nova Viver, Nova Solve, né? Digamos assim. Então, a gente basicamente fez 4 novos projetos, os 4 tinham características de obra parada, tá? Alguns deles com alguma complexidade maior, outras menor. Então, o Nova Fama, que a gente falou, que apesar de ele ter vindo a viver, a gente conta ele porque estava Land Bank, teve toda uma estruturação, a gente conta ele como um projeto novo. O Parque, que foi um projeto
que a gente comprou de uma falência, estava a obra parada, já estava a estrutura pronta, 50% andada. O Fontana e o Vila Mascote eram créditos imobiliários que a gente acabou comprando e recebendo da ação os ativos para resolver, né? Então, se a gente olha aqui um pouco da rentabilidade deles, eu vou falar em MOIC, né? Tipo, a gente fez no Nova Fama 4 vezes o dinheiro investido, então tudo que a gente colocou, isso ao longo de 2 anos. O Parque fizemos 1,5 vezes, também ao longo de 1 ano e meio, né? O Fontana 1,5 vezes e o Luke foi 2 vezes, lembrando que todos eles, o Fontana e o Luke, foi em menos de 1 ano, né? Então foi um prazo bem curto, uma rentabilidade bem boa. Isso demonstra um pouco da nossa tese Solve, né? Tipo, a tese que aparentemente parece bem lucrativa, né? Aqui eu vou falar um pouco do Station, né? Um projeto que a gente lançou em julho desse ano. Já conseguimos crédito para ele, então, teoricamente, o término da sua obra está garantido, isso é importante, principalmente na retomada da imagem da companhia, etc. É um projeto de VGV de 73 milhões de reais e hoje já tem quase 40% vendido. A gente está iniciando as obras dele, inclusive esse mês aqui, dezembro, já iniciamos as obras dele, tá? E esse é o Domo, que é um projeto que já tem a superestrutura pronta, né? A gente pegou eles com a superestrutura pronta, quer dizer, a estrutura já está lá em cima. Retomamos o lançamento deles, reestruturamos a dívida deles, quitamos, na verdade. E hoje já relançamos, inclusive, ele tem 74 milhões de reais de VGV, né, praticamente. E a gente não tem ainda o valor das unidades vendidas, mas a gente já tem uma venda bem expressiva nesse empreendimento. Acho que o detalhe importante, para vocês verem, volta um, Vini. Esse aqui que é um projeto Greenfield, o total de obra é 22 meses estimado, mais 6 meses de lançamento, que a gente chama 28 meses de ciclo total, né? Aqui é um projeto maior até em termos de área construída, mas você vê que é um ciclo de obra de 14 meses sem lançamento, né? Porque já inicia com obra. Então o ciclo é quase metade do período do projeto Viver. Esse é do projeto Greenfield, né? Então esse é um pouco do que a gente fala de Solve Viver. A gente gosta muito do mix de projeto Solve Viver, mas a gente gosta muito do Solve porque ele tem ciclo mais curto, rentabilidades melhores, né? E é isso, pessoal. Agradeço todo mundo aí pela presença e a gente fica aqui disponível para responder perguntas para vocês. Obrigado.